Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Arcadiel Espiritismo na Prática. Aqui quem vos fala é o Isaac e eu gostaria de comentar, de responder ao nosso querido amigo inscrito Gabriel Neves. Gabriel, há um tempo atrás você fez uma observação sobre o processo de aprendizado do Espiritismo e o assédio espiritual em sua família. E isso é uma pergunta que todos nós precisamos ter uma resposta. É muito importante porque há sim um assédio espiritual. Hoje você também me perguntou, Gabriel, sobre como conheci o Espiritismo. Ok? Então nessa resposta eu lhe darei uma explicação melhor, que acredito que seja dúvida de muitos de nós também, sobre assédio espiritual. Bom, eu, como dito nos vídeos anteriores, eu sou nascido em uma família cristã, evangélica, a qual eu aprendi tanto e aprendo ainda e sou totalmente a favor, não da doutrina do homem imposta lá, mas da doutrina de Jesus Cristo, que é amai o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Assim sendo, minha família é muito tradicional e totalmente oposta ao Espiritismo por uma má interpretação das Escrituras e conceitos e preconceitos estabelecidos pelos regentes da Igreja, entranhados nos membros desde sua infância, pois assim vieram os meus pais, os meus avós, desde muito novos, num dogma muito rígido de igrejas que algumas delas interpretam mal as escrituras e criam preconceitos. Então eu recorri, quando tinha muitos fenômenos acontecendo comigo, eu recorri aos membros mais velhos da minha igreja e a resposta eram as mais variadas. Uns diziam que eu estava com demônio, outros diziam que eu estava numa prova espiritual, e cada resposta mais absurda que a outra, e no final das contas eu continuei sozinho, entrei em depressão, por tempos fiquei ali acomodado em apenas um cômodo, e mal comia e mal bebia, e era alvo de muitas palavras duras dentro de casa, eu como esposo, casado, minha esposa da mesma fé cristã e portanto de uma doutrina rígida, completamente intolerante a esses novos ensinamentos. Quando vi que estava prestes a realmente perder a minha mente, a minha capacidade de lidar com as coisas, então Deus me guiou e eu me lembro há uns 8 anos atrás, mais ou menos, de entrar num centro espírita aqui, de um bairro próximo ao meu. Nunca havia ido e não podia dizer a ninguém que eu estava ali. Então, e torcendo para nenhum conhecido me reconhecer lá dentro. Assim sendo, eu recebi um passe e orientações e indicações dos livros que mudaram a história da minha vida, a saber, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o que eu ainda acompanho hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não fossem esses livros, esses ensinamentos, unidos com minhas visitas a outros centros espíritas kardecistas, eu provavelmente não estaria aqui falando convosco. Então, para mim, foi como um véu que foi rasgado, uma venda que me foi tirada, e aí o Senhor, Deus, Pai das Luzes, me mostrou todo um mundo, um universo, e a partir desse momento eu percebi que a Terra é apenas um cisco neste universo, e que as criações de Deus são
são inexplicáveis e são infinitas. E, bom, foi assim, Gabriel, que eu conheci o Espiritismo. Então, eu me lembro de comprar os livros, de ler no trabalho. E quando trazia os livros para casa, então começou aquilo que você comentou em uns vídeos anteriores, o assédio espiritual. Porque tem uma frase no mundo que diz que o prego que se destaca toma martelada. Faz sentido. Porque o caminho da derrota, cada um de nós sabemos. O caminho para a gente se perder na vida, na moral, no caráter, é muito curto e rápido. E nós conhecemos bem esse caminho. Mas o caminho da iluminação, da evolução espiritual, o caminho do bem, do fazer o que é certo, o caminho do perdão, o caminho do amor, é totalmente oposto. Esse é o caminho da luz e é o mais difícil. A Bíblia diz que por essa porta são poucos os que entram. E confesso que para mim e para todos nós é impossível chegar lá sozinhos. Para isso Deus coloca mentores e famílias e seres maravilhosos que têm paciência conosco, que nos ajuda, que nos ensina, que nos guia. E cabe a nós acatar, ouvir, respeitar e praticar aquilo de bom que ouvimos de cada um deles. Então, voltando, Gabriel, o assédio espiritual começou. Então os espíritos ficaram furiosos porque sabiam que eu estava entrando num caminho que cedo ou tarde eu iria bater de frente com eles. E fizeram de tudo. Através dos meus estudos ao Espiritismo, eu fiquei praticamente sem família, porque minha família não sabe, inclusive, que eu tenho esse canal. Porque se souberem, eu provavelmente não entrarei mais na casa de nenhum deles. E para mim tudo bem, porque esse é um preço que eu tenho que pagar. Então, toda vez, Gabriel, que você evoluir no conhecimento e você for aflorando a mediunidade dentro de você, os espíritos inferiores, eles farão de tudo para você parar, para você não evoluir. E eles vão influenciar muitas vezes não aqueles que você não conhece, mas aqueles que estão próximos de você, aqueles que você ama. Eles vão influenciar para te abaterem, para te falarem alguma coisa ou te tratarem com desprezo, para que você não pare, para que você pare. Então esse assédio espiritual, ele vem, só que Deus, Ele é o Pai das Luzes. E Deus coloca sempre perto de cada um que esteja evoluindo no Espiritismo, um mentor, 2 mentores, 3 mentores, se necessário uma legião, que é a que eu gosto muito de chamar de anjos, que vão te proteger nesse caminho duro. Não é fácil. Há de se pagar um preço. E quanto maior o dom da mediunidade, quanto mais Deus se usar de você para ajudar as pessoas e os espíritos, mais alto preço você deverá pagar. Um dos preços que eu pago, abstinência sexual. Antes da mediunidade, eu era, digamos assim, pervertido sobre essa questão e vivia para essas coisas, para luxúria e tudo mais. Eu era um escravo. E hoje vão se completar 1 ano em que não tenho absolutamente nenhum contato sexual, nem com minha esposa, porque estamos em fase de separação. E é um dos preços que eu pago. E eu pago com gosto e gostaria de pagar mais. Sobre o meu divórcio, não é por conta dessa abstinência minha, tá, gente?
são por outros motivos e muito graves. Aí é outra história. Mas como eu era antes do espiritismo, ficar praticamente 1 ano sem ter nenhum contato sexual com minha própria esposa e nem com ninguém fora, jamais. Em 18 anos de casado eu nunca me deitei com outra mulher que não fosse a minha esposa. E agora estou nesse patamar. Me comparando de antes, o Isaac de antes, é impossível para mim suportar tanto tempo. E eu sei que Deus, o Espírito Santo e a minha família espiritual e vocês que oram, que rezam, que meditam a meu favor, que têm me sustentado e mortificado esse sentimento. Porque esse sentimento exacerbado, exagerado, eles realmente nos sobrecarrega com energias ruins. E os espíritos de luz, com palavras e ensinamentos de luz, eles não compactuam com uma mente em trevas e um coração lascivo, malicioso. Então, quanto mais a gente quer trabalhar na obra espiritual, Deus vai capacitar sim. Mas o preço aumenta. Quanto mais você é iluminado, quanto mais você é utilizado como ferramenta divina entre os dois mundos, mais sofrerá a influência de espíritos que tentarão de tudo para você parar ou cair. O maior trunfo dos espíritos obsessores é derrubar um médium. É o maior trunfo para eles. Confesso diante de Deus e de vós que eu, como médium, caí, não uma e não 2 vezes. E foram os períodos de maior sofrimento que passei. Foi terrível. Mas hoje, se estou de pé, é porque Deus é bom. E para onde eu fui, não voltarei. Eu, em espírito, conheci lugares que eu até então só havia ouvido ou lido. Mas quando você é levado para esses lugares, então você vê que o negócio é sério. Portanto, quanto maior o poder, entre aspas, maior a responsabilidade. Então, meu conselho final, Gabriel, e a todos nós, utilizem esse poder da mediunidade com responsabilidade, com muito conhecimento, com pessoas que estão à frente de você nesse estudo, pessoas sérias que vão guiá-los passo a passo, até vocês chegarem ao patamar de trabalhadores da obra. Gente, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Fiquem todos com Deus.